Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nada do que Deus considera verdadeiramente bom acontece por acaso, pois Ele é intencional e soberano em suas ações. Isso é claramente exemplificado na parábola dos talentos, onde os servos são chamados a usar o que receberam para gerar mais frutos. Da mesma forma, nós, como cristãos, somos chamados a utilizar as bênçãos e dons recebidos para beneficiar aos outros, e não apenas para nosso ganho pessoal ou para ficarmos de forma inativa. Tiago reforça que a fé sem ações é morta, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em obras que multiplicam as bênçãos de Deus. Paulo, ao escrever aos cristãos da Galácia, destaca que Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também colherá. Enfatizando assim que nossas ações, boas ou más, têm consequências e que Deus é justo em recompensar ou punir conforme a conduta de cada um. Podemos ler na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Devemos ser ativos e intencionais, usando os dons que Deus nos deu para produzir bons frutos e ajudar os outros. Esses dons não são só para benefício pessoal, mas para fortalecer a comunidade cristã e mostrar o amor de Deus ao mundo. Como já falamos, a parábola dos talentos ilustra que Deus quer que usemos nossos recursos e habilidades com diligência. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo lembra de não ignorarmos os dons espirituais. Cada um de nós recebeu um dom para o bem comum. Usar esses dons mostra a nossa fé e contribui para o crescimento espiritual dos outros. Assim, honramos a Deus e colhemos bênçãos, pois o que semeamos é aquilo que colheremos. Nada de bom acontece por acaso. A passividade é um obstáculo para a verdadeira prosperidade em Deus. A parábola dos talentos, em Mateus 25, nos ensina que Deus nos chama à ação e à diligência. Aqueles que usaram bem os talentos foram recompensados, enquanto o servo preguiçoso foi rejeitado. Assim como o condicionamento físico exige esforço, a santidade também exige ação. Devemos ser propositais em nossa vida cristã, guiados pelo amor e pela justiça de Deus, confiantes de que Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Então, trabalhemos com empenho, sabendo que o nosso esforço em Cristo não é à toa. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que diz: Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes temos sido passivos, permitindo que a preguiça e o medo nos impeçam de agir. Como podemos receber o amor de Deus e não compartilhá-lo? Enterramos nossos talentos, esperando que bênçãos surjam sem esforço. Precisamos acordar. Precisamos ser proativos e ativos, seguindo o Espírito Santo e usando os seus dons para ajudar aos outros. Chega de desculpas. A verdadeira fé é ativa e visível. Vamos agir com urgência, pois colheremos apenas aquilo que plantarmos com amor e com obediência. Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz: E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui, Jesus diz que voltará em breve para recompensar cada um conforme suas obras. Isso destaca a importância de sermos proativos e intencionais. Participar de ações comunitárias, usar nossos talentos em ministérios e desenvolver nossas habilidades para a glória de Deus são maneiras práticas de vivermos a nossa fé. Assim como na teoria da ação e reação de Newton, nossas ações têm consequências diretas. O que semeamos na vida dos outros
colheremos em nossa própria vida, e o Senhor Jesus promete recompensar conforme nossas obras. Como cristãos, precisamos ter uma fé ativa. Jesus nos chama a usar os dons que recebemos para ajudarmos o próximo e fazermos o bem. A Bíblia ensina que nossas ações devem refletir a generosidade e bondade de Deus. O Espírito Santo nos ensina que a passividade leva à perda de oportunidades. As nossas boas ações têm um impacto eterno e são recompensadas por Cristo. A lei da semeadura e da colheita e o princípio de causa e efeito mostram que cada ato de bondade gera uma resposta correspondente. Portanto, vivamos com propósito e ação, refletindo o caráter do Senhor e aguardando a recompensa que nos é prometida.